Da cabeça. Vai rápido. Puxa, tranquilo. Puxa a cadeira. Olá, boa noite, ouvinte da 96,7 FM, FM Universitária. Hoje, sexta-feira, 8 de maio de 2015, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E do meu lado, como todos os dias, como todas as sextas-feiras, o professor Alessandro Facem. Boa noite, professor. Boa noite, Elana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Estamos aqui mais uma vez. Boa noite, Elana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Mais uma vez aqui com o Educando Consciências. E hoje mandando um abraço aí para o pessoal do CCN2, nossos alunos do curso de Ciência da Natureza, que pediram para que fossem lembrados, uma vez que eles estão sempre sintonizados, Elana. E hoje, fazendo uma retomada de tudo aquilo que a gente conversou nas últimas sextas-feiras, com a presença aqui do secretário de Meio Ambiente, Aloysio Sampaio, representando aqui o poder público, uma vez que faz parte do nosso contexto de programa, não é, Elana? Fazer um fechamento e sempre dar voz ao poder público, uma vez que é necessário essa interface entre academia, poder público, comunidade, não é isso? Isso mesmo, professor. E como o professor disse, hoje conosco aqui o secretário da SEMAN, né, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vai falar sobre isso, né, o que a SEMAN está desenvolvendo ali de acordo com a cultura sustentável, não é isso, professor? Exatamente. Aloysio, primeiro agradecer a tua presença. O espaço aqui, de fato, é um espaço de debate, de conscientização, para que a população possa nos ouvir e também entender as coisas que acontecem dentro da esfera pública, né? Em alguns programas atrás, a gente debateu muito a questão aqui da sustentabilidade, do meio ambiente. Foi colocado por pesquisadores questões importantes como o gerenciamento de resíduos sólidos, o gerenciamento dos nossos recursos hídricos, nós que moramos em uma cidade entre rios, né? Uma cidade de fato mesopotâmica e que vivemos em função dessa arquitetura natural. O meu questionamento, na verdade, para a gente iniciar, seria mais ou menos esse. A gente sabe que não podemos delegar exclusivamente ao poder público as ações. O indivíduo, o cidadão, ele precisa, obviamente, participar nesse contexto. Entretanto, faz parte da política nacional o gerenciamento, por exemplo, dos resíduos sólidos. Infelizmente, os dados da imprensa mostram que a política de melhoramento, vamos assim dizer, dos aterros sanitários já era para ter acontecido, foi expirada, e 95% basicamente dos municípios brasileiros, infelizmente, não estão dentro dessa sintonia. Como é que está hoje a situação de Teresina, para o nosso ouvinte entender como é que está essa questão hoje do lixo no sentido desse gerenciamento? Boa noite. Boa noite. Queria primeiro cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária, cumprimentar o senhor professor Alessandro, a Elana e o Valfran, que estamos aqui na bancada aqui desse programa. Queria primeiro, professor, pedir permissão para a gente fazer um histórico da questão ambiental, né? Sim, sim. Nós que assumimos a Secretaria do Meio Ambiente há pouco mais de 2 meses, a convite do prefeito Firmino Filho. Eu sou vereador de Teresina, vereador de primeiro mandato, embora que já participo sempre da vida política de Teresina, já fui candidato mais uma vez antes dessa vez que me elegi, né? E o prefeito nos honrou com esse convite. A princípio, tudo muito novo para mim, não sabia nem o tamanho do desafio que ia encontrar à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Mas essa questão ambiental é bastante que é necessário que a gente diga que durante anos ela foi negligenciada, né? Nós tivemos aí, nos últimos 30 anos, um crescimento das cidades de uma forma muito significativa e algumas coisas foram pontuadas no meio ambiente, entre eles o Rio, contra o que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, e essa questão ambiental ela sempre foi colocada, ela nunca foi valorizada, né? E o que a gente está vendo hoje é uma situação gravíssima, né, de uma mudança climática, de uma mudança no ciclo das chuvas, de uma questão do nosso rio Puti, que está praticamente morto, e a situação da Lagoa do Portinho, que é nossa vizinha aqui na cidade de Parnaíba,
E vários exemplos mostram que ou o homem toma uma situação de agir diferente do que estava agindo, ou nós vamos ter problemas muito sérios agora, né? Nós estamos convivendo em São Paulo com a questão da água, que é um problema mundial, muito sério. Sabemos que a água potável no mundo é muito limitada. Então, assim, a questão ambiental, ela se torna hoje evidência e se torna hoje a pauta principal mundial. Se você abrir hoje a questão, todos os jornais, o Fantástico, por exemplo, no domingo passado, deu um foco muito grande à questão da bacia da Baía de Guanabara, né? Que vamos ter as Olimpíadas agora e o lixo que está... É uma tristeza, um cartão postal tão bonito para a cidade e convivendo com situações antagônicas de lixo. Então, nós chegamos agora na Secretaria do Meio Ambiente com essa missão de tentar contribuir de alguma forma para a questão do meio ambiente. Recentemente eu tive uma palestra que foi de um grande jurista ambientalista, o Edson Milaré, e ele já falava a importância dos órgãos de controle, porque hoje, basicamente, nós estamos consumindo 30% a mais do que deveríamos do meio ambiente. Ou seja, vamos fazer um exemplo, um cidadão que ganha 10, está gastando 13. Então, essa conta em 20 anos, ela vai ser bem desastrosa. Então, os órgãos ambientais, eles têm que entrar muito forte no controle, nas questões que são muito, muito problemáticas, até porque a gente sabe que a cidade precisa se desenvolver. É por isso que a gente hoje roga pelo desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade, o que é? É você compensar, é você ter você tirar da natureza, mas não só tirar, mas repor, né? Nós temos vários exemplos de sucesso disso, de situações de fábricas que não poluem, porque tudo que vamos dizer, se você tem uma fábrica que tem uma sustentabilidade, a água que é utilizada, de certa forma, com algum tipo de coisa, ela é filtrada e devolvida para a natureza de forma limpa, que ela não contamina. Então, essa é a política atual, não aquela política que não vou desenvolver porque não pode, de forma de tirar da natureza alguma coisa. Não, o homem ele pode, desde que ele compense ou desde que ele não agrida a natureza. Então, esse desenvolvimento é sempre importante. Então, voltando a essa questão ambiental, nós que assumimos a secretaria encontramos uma situação muito desfavorável, porque a nossa estrutura hoje é muito pequena. A secretaria ela foi extinta em algum momento, embora que não tinha essa valorização toda, e foi recriada. E aí, lá encontramos uma demanda hoje muito grande, né? A secretaria ela tem uma função no licenciamento bastante significativo. Tudo que é empreendimento da cidade passa pela questão do licenciamento ambiental, e a gente também tem uma atuação fiscalizatória. E estamos acompanhando várias situações. No caso, você citou a questão do nosso aterro sanitário, que realmente deveria estar numa situação muito mais de aterro do que de lixão. Hoje, inclusive, eu acho que lá a categoria é um aterro controlado, né? Controlado, né? Controlado. Mas não é um aterro sanitário ainda, não é isso? É verdade. Nós, na realidade, essa competência ela não é da Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Só que a Secretaria tem tudo a ver com isso, porque ela tem que realmente acompanhar. Infelizmente, nós não tivemos ainda tempo de fazer um trabalho mais focado com relação a isso, até porque nós chegamos agora na Secretaria, estamos organizando essa estrutura, como eu falei, cuidamos recentemente da questão, porque hoje o foco maior da Secretaria tem sido o licenciamento ambiental, como eu falei. Nós fizemos recentemente um mutirão para poder tirar todas as pendências, regularizar os processos, até porque nosso objetivo lá é limpar a pauta para poder cuidar do que interessa. Então, nós, fazendo um mutirão, nós separamos a questão do que impacto ambiental importante, significante, do que não causa um impacto ambiental. Então, uma empresa, vamos dizer, que é um escritório de advocacia, que está num shopping, que não tem um lixo, não tem um resíduo sólido, não tem nada,
ele vai sofrer um processo bem rápido de licenciamento. Já uma indústria, um curtume, por exemplo, que mexe com a questão do couro e tal, aí ela precisa realmente ir para um processo de licenciamento muito mais elaborado, muito mais estudado. E aí, contribuindo com relação a isso, fizemos um mutirão lá para separar esses processos, para poder realmente dar um dinamismo para a secretaria. Instituímos agora o protocolo web, que é uma forma dos empreendedores acompanhar esses processos para dar mais segurança, inclusive no controle dos processos dentro da secretaria, né? Estamos revisando a questão da legislação municipal, é uma coisa que nós pretendemos apresentar para o prefeito. Tomara que a gente consiga apresentar antes da Semana do Meio Ambiente, para o prefeito poder submeter à Câmara depois, se o prefeito concordar com o que nós vamos propor, né? E tudo isso aí, essa nova reestruturação da secretaria, para mostrar o seguinte, é que o meio ambiente ele precisa ter um lugar de destaque, né? A partir do momento que você organiza, nós estamos organizando a secretaria do ponto para pedir mais estrutura para o prefeito, para poder a gente atuar em questões como essa. Com relação ao lixo, hoje eu acho que é um destaque muito grande a educação ambiental. Nós precisamos fazer uma campanha para que as pessoas comecem a fazer a coleta seletiva do lixo. Porque nós temos que minimizar o que vai para o aterro sanitário, o que vai para o lixão. Então a gente ir separando o que é plástico, o que é papel, o que é metal. Até porque nós já sabemos que o lixo é uma fonte também de renda. Então, sim, a questão do pneu, por exemplo, a questão toda essa logística reversa do produto, ela precisa ser mais bem trabalhada na cidade de Teresina, coisa que nunca foi. Então, à medida que a gente avança nessa questão da educação ambiental com diz respeito ao lixo, você acaba, de certa forma, contribuindo no aterro sanitário, porque você diminui aquele produto que vai para o aterro. Então, nós estamos tentando, vamos dizer, colocar não teve uma atuação mais forte com relação ao próprio aterro, por uma falta ainda de oportunidade pelo tempo que nós chegamos na secretaria. Compreendo. Inclusive, Aloysio, essa questão da coleta seletiva que você colocou, ela é importante, e aqui eu me remeto a uma fala de uma pesquisadora pela qual eu tenho o maior respeito, inclusive vai um abraço para você, Roselane Pierrot, aqui do TROP, que ela tem a ideia de que, de fato, esse gerenciamento ele precisa começar em casa, ele precisa começar da coleta seletiva, óbvio. Agora, de nada adianta também nós, cidadãos, fazermos a coleta seletiva se a coleta de lixo urbano, ela não se dá também dessa forma. Então, assim, fica aqui, e eu acredito que nós, enquanto academia, representando aqui a academia, precisamos estreitar esses laços com o poder público pelo seguinte: vai que na minha casa eu coleto seletivamente o lixo orgânico, o plástico, o alumínio e por aí vai. Precisaria que houvesse também, e eu não sei, infelizmente nas capitais brasileiras isso não existe ainda com muita eficiência, uma coleta seletiva também por parte da empresa que o faz. Que tivesse um caminhão para coletar apenas o lixo orgânico, apenas o plástico, apenas o alumínio. Lógico, isso demandaria um ônus maior para a prefeitura, para o estado, mas talvez fosse uma ideia interessante. Inclusive, coisa que a Jéssica pode falar até com mais propriedade, uma vez que ela esteve presente num evento que aconteceu bem recente sobre saneamento, que é outra questão também importante dentro da sustentabilidade. A preocupação que nós temos aqui no programa, e batemos nessa tecla desde o ano passado, que é a coleta de óleo. O óleo de cozinha que a gente utiliza na nossa casa e que depois de várias utilizações ele torna-se insaturado demais, não próprio para a utilização por conta do malefício que faz à saúde, mas ele poderia ser utilizado de maneira reciclada em outras ações, como por exemplo, produção de biodiesel, sabão caseiro, o que fosse. Mas para isso era necessário também que houvesse a coleta desse óleo de maneira seletiva. Ou então algum órgão que de repente pudesse se responsabilizar por captar isto. Eu, cidadão comum, você falou na logística reversa, é extremamente importante que as empresas também adiram a isso, mas eu, cidadão comum, saber, por exemplo, aonde eu posso me dirigir para deixar aquele meu óleo.
Eu, quando falo, um produtor mínimo de alguns litros de óleo, talvez não gere um impacto suficiente. Mas se a gente pensar, por exemplo, nas redes de fast food, nas grandes cadeias de alimentação, esse resíduo, óleo, poderia ser destinado dentro de um local específico. É uma ideia que eu tenho, porque em termos quantitativos, por exemplo, 1 litro de óleo, isso é importante a gente falar para o nosso público ouvinte, 1 litro de óleo derramado na pia, ele pode contaminar até 25 mil litros de água no manancial. E aí você falou, por exemplo, do Poti e do Parnaíba. O Parnaíba ele tem uma vazão, obviamente, muito mais significativa do que o Poti. O Poti, não sendo época de chuva, ele talvez não possa nem ser qualificado como um rio, ele vira uma lagoa mesmo, de fato. E aí esse óleo, imagina esse óleo ali naquela superfície daquela água, impedindo, por exemplo, a penetração dos raios solares, vai contribuir ainda mais para o processo de eutrofização, que nós já explicamos também em outros programas, que é justamente a diminuição de oxigênio, o aumento da concentração de matéria orgânica e de gás carbônico, que vai combinar, obviamente, com a morte do rio. Mas pegando, por exemplo, esse mote, que eu acho que é relevante também para o nosso ouvinte entender, e a gente entende, obviamente, quando a gente chama aqui o poder público para cá, para essa sabatina, obviamente não é no intuito de culpabilizar, de emparedar, não, é no sentido mesmo de dar voz e de criar um diálogo profícuo, porque a academia eu acho que tem essa vocação. E aí você falando no Rio, Poti e no Parnaíba, me preocupa muito, secretário, aquela questão, e eu sei que tem uma questão social envolvendo também, dos lavadores de carro ali da Avenida Maranhão, né? Nós fizemos umas externas com eles, inclusive, há um tempo atrás, e na cabeça deles, você falou de educação ambiental, isso é super importante ser batido, na cabeça deles, eles têm uma ação inócua ao Rio Parnaíba, porque eles só colocam lá água e sabão, o relato que eles colocaram. E, ora, sabão gera também processo de eutrofização, ou pode gerar processo de eutrofização. Nós tivemos há um tempo atrás com o Leonardo Madeira, e ele tinha um projeto de tentar reestruturar isso no sentido de fazer uma espécie de lavagem pública, onde os indivíduos não fossem desempregados, mas que tivessem, enfim, uma forma de colocar o seu trabalho de maneira mais sustentável. Efetivamente, existe alguma coisa nesse sentido, nesse aspecto, nessa tua gestão, ou se não há uma possibilidade de se abrir uma pauta nessa perspectiva? Pois é, professor, primeiro eu quero começar a responder pela questão do lixo, né? O senhor falou, não adianta você fazer a coleta seletiva se a prefeitura não coletar de maneira separada. Isso você tem razão. Então, nós estamos aqui trabalhando, inclusive toda essa logística reversa, buscando também parcerias. Eu já tive na Coca-Cola, já tive na Crau, que é uma indústria de latas, até porque a gente sabe que a lata é um produto muito reciclado, né? Justamente, e amanhã eu vou estar na Inaús, não sei se a pronúncia é essa. Emaús, né? Lá no satélite, né? Que é justamente uma associação que já faz essa reciclagem. E eles me pediram apoio justamente porque hoje, um quilo de papel para você vender reciclado, ele parece que está 10 centavos, que é o valor que eles estão conseguindo. O que eles querem da secretaria? Eles querem que a gente diminua o atravessador, justamente para tornar essa coleta mais atrativa. Então, o nosso desafio na secretaria, como eu falei, é muito maior do que eu imaginava, porque todas essas situações elas estão desarticuladas. Então, nós estamos tentando montar elas, inclusive já existe um projeto piloto lá na secretaria, na região do Saci, que é trabalhar a comunidade, trabalhar a STU para poder fazer a coleta seletiva, né? A seleção é feita pela comunidade, a seleção também é coletada, né? Diferente, e está tendo quem receba, né? Porque a gente tem que tirar isso do aterro sanitário. Nós temos que levar isso aí para o fornecedor, no caso de latinha, para o fornecedor de papel, para a questão dos materiais orgânicos. Então, nosso objetivo é trabalhar toda essa cadeia, não só na parte de educação, mas também na parte da própria estrutura, da própria coleta. Alguns pontos nós temos aqui, realmente na Zona Leste, em alguns outros lugares, mas
não vejo isso como um trabalho ainda bem aproveitado. Nosso objetivo é realmente contribuir para que, espero que dê tempo, né? Porque, Sim. como eu lhe falei, nós temos um problema hoje na Secretaria muito grande, encontramos a Secretaria numa situação um pouco desfavorável. Não quero aqui dizer que os que me antecederam, eu quero até destacar a competência aqui do Dr. Cleto, que estava à frente, mas que passou pouco tempo na Secretaria. O prefeito levou ele para a STU Sul, que é uma pessoa que inclusive é daqui da casa, Universidade Sim, Federal, professor Cleto. que tem uma pessoa que tem realmente um grande trabalho na área, mas ele não deu tempo de realmente engrenar, porque como a questão ambiental é uma questão que está defasada há 40 anos, então nós temos problema de toda a ordem. Então Sim. essa questão, nós estamos realmente buscando, uma coisa que eu queria fazer na Secretaria antes de sair, é um concurso público de analista ambiental, porque o nosso quadro efetivo é bastante pequeno e não dá para você fazer um trabalho se ele não for contínuo. E eu certamente que vou me afastar da secretaria, porque a secretaria é um cargo de confiança, o secretário, e cada prefeito, até porque no prazo terei que me descompatibilizar, então é necessário que haja um quadro efetivo de profissionais habilitados para que possam dar continuidade no trabalho ambiental, que é realmente importante. Ok. Pedindo agora a participação da nossa produtora, Jéssica Libani, que tem aqui contribuído de maneira muito significativa com o quadro. Hoje, infelizmente, o quadro, por conta do tempo, não vai acontecer, mas eu queria ouvir um pouco de você, Jéssica, justamente essa tua participação nesse evento. E você estava me falando que estava acompanhando algumas notícias em relação, por exemplo, ao Parque da Cidade. O que você capitaneou em termos de informação e que, de repente, poderia ser esclarecido dentro do nosso programa? Muito boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos aqui do estúdio. Boa noite, secretária Aloísio. Bom, uma pergunta a respeito das ações da semana, porque teve um evento recentemente, Sanear é Viver, e lá foi debatido a respeito do plano de esgoto aqui da cidade. E assim também teve outro evento anterior ao Sanear é Viver, que falou sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica, que é algo que a semana também faz parte disso. Então, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, referente às ações da semana com relação ao Comitê da Bacia Hidrográfica, o que ela pode fazer a respeito disso, e também uma notícia que a gente viu a respeito da ação da semana na revitalização dos parques da cidade, que vai começar em julho, pelo que foi visto, com o Parque da Cidade, ali localizado, próximo à semana, e que lá foi dito que vão colocar asfalto no Parque da Cidade. Então a pergunta é essa, porque o asfalto a gente sabe que ele impermeabiliza o solo, ele também contribui nas ilhas de calor, a gente quer saber quais locais do Parque da Cidade esse asfalto vai ser colocado e por quê. Então as perguntas são a respeito do Comitê da Bacia Hidrográfica e da colocação do asfalto no Parque da Cidade de Teresina. Eu só queria dizer o seguinte, com relação ao comitê, o papel da secretaria é no apoio total, né? O comitê está sendo capitaneado por várias instituições, inclusive hoje nós tivemos uma reunião lá na Codevasf, o Avelar que está à frente desse processo. O comitê vai ter uma importância muito grande para o Rio Parnaíba, porque é um instrumento que vai levar o rio mais próximo da ANA, da Agência Nacional de Águas, inclusive na fiscalização e até na captação de alguns recursos federais. A gente vê um exemplo aqui no São Francisco que funciona muito bem. A questão do Parque da Cidade é verdade. Nós já conversamos com o prefeito, inclusive quando eu assumi a secretaria, disse: prefeito, eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então o senhor me convidou para a secretaria e eu queria realmente contribuir e mostrar, porque essa questão ambiental, como ela está muito defasada, todas essas ações que nós estamos fazendo hoje, perdendo muito tempo com elas, do ponto de vista administrativo, elas não vão para a sociedade, elas não conseguem perceber isso. Então, seria importante eu também mostrar um trabalho físico, já que o trabalho ambiental o legado é muito mais, vamos dizer assim, não é percebido de maneira direta. Agora, eu queria lhe tranquilizar do seguinte, é que o asfalto ele só vai passar nas regiões que já estão impermeabilizada para o calçamento. Na verdade, o calçamento é um calçamento grosseiro,
E a exemplo de todos os parques que eu conheço no mundo, já viajei para alguns países e todos eles têm um asfalto. O asfalto, inclusive, permite que a população possa hoje correr, que está na moda a corrida, até a questão do Cooper, questão da própria mobilidade. A gente sabe que tem várias pessoas que têm necessidades de dificuldade de locomoção que precisa. Então, eu sei que o asfalto tem esse problema, mas o asfalto também tem essa virtude que vai permitir a prática de esporte, mas eu lhe tranquilizo que só vai acontecer nas regiões que já estão. Nós não vamos asfaltar nada que não já esteja contemplado de calçamento. Inclusive, Aloysio, o nosso tempo também, infelizmente, não é reciclável. Fazendo um apelo, já pegando tua fala, e aqui dando uma opinião de uma pessoa que curte a natureza. Aproveita e tenta fazer uma ciclovia para que a gente, não uma ciclovia, mas uma pista de ciclista lá dentro, para que a gente possa correr e andar de bicicleta. Inclusive tem um lugar bacana no Rio Grande do Norte, não sei se você conhece, que é o Parque das Dunas, que tem essa temática, esse mote do ciclista, do cupista, de repente para a gente utilizar esse logradouro. Eu vou até lhe dar uma notícia em primeira mão, não sei nem se eu podia falar, até porque eu não conversei com o prefeito sobre isso. Mas segunda-feira eu estou marcado com o presidente da Unimed, Dr. Leonardo Eulalio, para tentar construir uma parceria e fazer um bicicletário lá da Unimed, exemplo que tem em Fortaleza, dentro do parque. É uma reunião ainda que ela não pode nem ser divulgada de maneira, porque isso é um projeto ainda que está embrionário, não tem nada, vamos dizer, de concreto. Vamos estudar como é que poderia ser a participação da Unimed com relação ao parque, fazer uma espécie de PPP e vamos levar para o prefeito analisar, mas tenho certeza que o prefeito já vai receber isso aí com muita boa vontade.